Qual é a forma de Deus pensar? Nós podemos colocar de outra maneira. Qual é a forma do cristão pensar? Pois o cristão pensa os pensamentos de Deus. Por isso que eu coloquei, qual a forma de Deus pensar? Como é que Deus passa os pensamentos dele para nós? Como pode o homem ter os pensamentos de Deus? Como nós podemos pensar os pensamentos de Deus? É importante essa colocação, porque aí andaremos no reino de Deus aqui na terra. Quando descobrimos como Deus pensa e como Ele passa esse pensamento para nós, o reino de Deus estará instalado aqui na terra. É uma boa nova, não é? É uma boa nova. Aí pertenceremos ao reino de Deus aqui na terra. E teremos esta segurança. E quando a gente tem essa segurança, Ele vai confirmar a palavra dele com milagres, com prodígios. Ele vai pôr o sinete na palavra dele. O sinete do milagre e do prodígio. Então é bom saber como o pensamento de Deus chega até nós. Como nós sabemos e temos conhecimento do pensamento de Deus. A coisa é simples. É simples. Está ali nas Escrituras Sagradas. E eu vou dizer agora, para você já ter a base agora. Já vai ver o pensamento de Deus agora. Como ele vem agora. É uma passagem das Escrituras que diz: a fé vem por se ouvir a palavra de Deus. Aí está. A fé vem por se ouvir a palavra de Deus. Não é simples? É assim que nós temos o pensamento de Deus aqui na terra. O pensamento de Deus aqui na terra vem através de se ouvir a palavra de Deus. Só pensando a palavra de Deus, nós teremos o pensamento de Deus. Pois o pensamento de Deus nada mais é do que um reflexo que vem da palavra de Deus. E vai se chamar o sopro de Deus. A vontade de Deus. Então, nós podemos conhecer o sopro de Deus, nós podemos conhecer a vontade de Deus. E o modo pelo qual nós podemos conhecer a vontade de Deus, o sopro de Deus, é ouvindo a palavra de Deus. E aí, tendo este sopro de Deus, e quando agimos dentro desse sopro de Deus, o Senhor confirmará a sua palavra com o seu sinete. E haverá sinais, e haverá prodígios. Este é o segredo de se ouvir o que o Espírito diz à igreja. Não há mistério com Deus. É que a coisa tem que ser colocada do modo certo, do modo claro. O clarim tem que ter o sonido claro, transparente. Porque, do contrário, o soldado não vai obedecer ao sonido do clarim. Pois ele não tem certeza daquele sonido. Mas quando o sonido do clarim é certo, o soldado obedece. E nós somos soldados de Cristo aqui na terra. Então, como nós vamos ver mesmo o pensamento de Deus? Como vamos ter o pensamento de Deus aqui na terra? Ouvindo a sua palavra. Pois a fé vem por ouvir a sua palavra. Aí está o segredo da confiança do Filho de Deus aqui na terra. Pois quando Deus diz, a coisa se cumpre. Pois sempre foi assim com Deus. Deus falou e se fez.
Quando nós estivermos ouvindo uma palavra da Escritura Sagrada, e aquela palavra fala ao nosso coração, segura aquela palavra. Aquela palavra é uma visitação do Espírito Santo sobre você. Segure aquela palavra, que aquela palavra vai se cumprir em sua vida. Esse é o modo como Deus trata conosco hoje. Mas leva um tempo para aprender esse caminho. Aprender a ouvir a voz do Espírito Santo, a visitação do Espírito Santo. Por isso que a fé não é a minha fé, a nossa fé. A fé vem do alto. E a fé é a nossa salvação. Davi sabia disto. Ele dizia, de onde virá o meu socorro? Meu socorro vem de cima. Meu socorro vem do alto. Davi sabia que as suas vitórias seriam ganhas a partir do momento que ele ouvisse a fé. Por isso que ele queria estar sempre no lugar onde estava a palavra de Deus. Pois no momento que a gente está ouvindo a palavra de Deus, é aquele momento que propicia o ambiente, a atmosfera para o Espírito Santo vir e falar ao nosso coração. Davi aprendeu esse caminho. E foi dito de Davi que ele é o homem conforme o coração de Deus. Desde jovem, Davi enfrentou batalhas, venceu o urso, venceu um leão, depois se preparou com essas vitórias para vencer o Golias de sua vida. E depois foi a grande luta para se firmar diante do rei, o rei que queria matá-lo. Mas ele foi respeitando o rei, pois o rei era ungido de Deus, ele não fez mal nenhum para o rei. Uma certa ocasião, lá na caverna, ele teve a chance. O rei foi entregue na mão dele e induziram. Agora o rei está entregue em tua mão, você pode matar esse inimigo. Ele falou, não, ele é ungido de Deus. Não fez isso. E por fim, ele se tornou o rei de Israel. E um grande batalhador, um grande vencedor, pois ele aprendeu o segredo de se vencer na vida. É ouvindo a voz de Deus. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Temos que aprender que a igreja não é aquele lugar que tem paredes. Levanta-se 4 paredes, pois Deus não habita em paredes feitas por mão de homens. Deus habita hoje em nós, em mim e você. Não sabeis vós que vós sois o templo de Deus? Então, hoje o templo de Deus somos nós. Nós somos as igrejas de Deus, as igrejas vivas, ambulantes, que não está aqui nem ali, mas está em toda parte. Essa é a igreja. E é para essa igreja que o Espírito de Deus fala. Mas fala num dado momento. Por isso tem que saber o tempo e o modo. E o modo é quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus. Estamos criando a atmosfera para que tenhamos a visitação da presença do Espírito Santo. Ele então sopra em nosso espírito a vontade de Deus para nós, no aqui e no agora de nossa existência. E assim, nós temos a percepção do quê? A percepção dos pensamentos de Deus. Então, nós podemos ver que para tudo há um ambiente. Para nós percebermos a vontade de Deus, nós temos que criar uma atmosfera, viver dentro de uma atmosfera. E essa atmosfera é a atmosfera onde a palavra de Deus é ouvida. E isso nós podemos, hoje temos condição de criar essa atmosfera dentro do nosso lar, pois existem pendrives, nós podemos gravar músicas, hinos, sermões, homílias,
aquelas coisas que nos edificam, nos deixam fortes na fé. E assim abrimos ensejo, uma oportunidade, uma condição para que o Espírito Santo possa fazer uma visita ao nosso espírito e pousar sobre nós e soprar os ventos de Deus, os pensamentos de Deus para nós. Aí está a real direção da nova criatura. A nova criatura, ela vai viver dentro deste ambiente, deste âmbito, onde ela pode ouvir a voz do Espírito Santo. E ela vai criar esse ambiente em sua casa. Ela vai procurar criar esse ambiente, pois assim como o peixe vive no ambiente, na atmosfera da água, nós vivemos na presença de Deus. E uma coisa traz a presença de Deus. Uma única coisa traz a presença de Deus. E o que é que traz a presença de Deus? A palavra de Deus. Pois Deus habita também na sua palavra. Deus e sua palavra são um. Por isso que estamos dentro do ambiente correto e do tempo correto, quando estamos habitando num espaço onde podemos ouvir a palavra de Deus. É ali que vamos dar oportunidade, ensejo para o Espírito Santo nos ajudar a triunfar nessa vida. O segredo dos homens de Deus era este. Eles sabiam como criar as condições e os momentos para ouvir a voz do Espírito Santo. Era o segredo deles. E hoje, nós estamos, a partir desse momento, nos colocando nesse mesmo campo dos homens de Deus, aprendendo a como ouvir os pensamentos de Deus. Pois eles certamente abrirão as portas da vitória. Pois quando Deus fala, se faz. E Ele está disposto a falar com cada um de nós. Pois Deus não faz acepção de pessoas. Não tem o mais riquinho, mais bonitinho, mais cheirosinho, mais perfumado. Não. Deus nos vê da mesma maneira. E Ele deu a oportunidade da mesma maneira. E quem vai fazer a escolha somos nós. Uns darão ouvido, outros não darão ouvido. Mas é o livre-arbítrio que vai determinar o nosso futuro diante da presença de Deus. E esta é a mensagem do reino de Deus. Uma mensagem que ensina como Deus fala com o homem. Uma mensagem que o homem percebe de onde vem a fala de Deus. Pois, quando Deus fala, Ele confirma a sua fala, através de sinais e milagres. Este foi o grande segredo dos apóstolos no passado e da igreja primitiva, que agora nós estamos conseguindo, em nossa época, desvendar. Estamos conseguindo aprender a como ouvir o Espírito Santo. Pois Jesus disse, Ele há de tomar do que é meu e vai dar para vocês. E aquilo que é de Jesus Cristo é a sua palavra. Aquela palavra que Jesus Cristo recebeu do seu Pai. Aquela palavra que Jesus Cristo recebeu do Pai. E antes de ir embora, ele falou, agora eu entrego todas as palavras que o Pai me deu, vou entregar para vocês. Da agora em diante vocês serão vistos pelo céu, não mais como servos, mas como amigos. Agora nós temos um novo status diante de Deus. Somos amigos de Deus. Assim como Adão podia ouvir Deus, agora através do Espírito Santo e através da palavra, nós podemos ter um relacionamento com Deus. É uma boa nova, não é? Aprendemos hoje a como ter os pensamentos de Deus conosco. Não é fácil. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E quando Deus fala, os sinais se seguem. Pois Deus está de olho para fazer cumprir a sua palavra. É uma boa nova, não é?
como ouvir a voz de Deus, a vontade de Deus. É uma boa nova.